João 2, no seu versículo 14. E também vamos abrir nossas Bíblias lá em João, no Evangelho de João 15. Evangelho de João 15, no seu versículo 11 a 12. Amém? Eu vou ler o texto central do mês da juventude, que é 1 João 2, no seu versículo 14. E vou pedir ao líder Amós para que faça a leitura em João 15, no seu versículo 11 a 12. Amém? Assim diz a palavra em 1 de João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, Mesebo, em outras palavras, em outras versões de outra Bíblia, Job. Vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Amém? Diz a palavra do Senhor, João capítulo 14. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou pedir ao nosso Pai, ao anjo da igreja, para que consagre a palavra em nome do Senhor. Nós louvamos teu Deus, porque a tua palavra é como a semente que cresce. Tua palavra cresceu neste lugar, na vida do Mário, e hoje para trazermos a palavra. Levanta mais jovens, para que esta igreja tenha um futuro brilhante. Usa o teu servo como teu instrumento. A fé de quem fala, aquilo que vai contribuir para a nossa edificação, para que possamos andar nos teus caminhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Espírito Santo, faz a tua obra na vida desse jovem. No nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida e por me conceder a graça e a misericórdia de trazer a palavra para os irmãos. Amém? Também vou agradecer ao nosso Pai. O pai me chamou para ir ajudar a arrumar os livros lá não sei o quê. Ontem eu sempre digo, mudar do pai, quero aquele livro, quero esse livro, quero aquele livro. Então, eu quero agradecer ao pai, de uma certa maneira, dizer por emprestar o público para mim transmitir a palavra para o povo de Deus. Que o Senhor continue a abençoar ricamente ao Pai. Amém? E que o Pai ainda esteja mais
vou agradecer ao meu pai, Diácono Sérgio, porque ele me recebeu na sua casa quando eu tinha 6 ou 5 anos. Me recebeu de braços abertos. E também, né, a minha irmã, que é a minha mãe também, a irmã, a cooperadora Justina Abel Cardoso. Quero agradecer a eles porque eles me receberam de braços abertos. Nem todas as pessoas recebem outras pessoas como eles me receberam na casa deles. Então, eu louvo, agradeço a Deus pela vida do casal. Amém? Também vou agradecer ao meu padrinho, à minha madrinha, que tem sido uma porta, tem sido uma inspiração para mim, porque também tem me ensinado muito, tem me aconselhado muito. Então agradeço que o Senhor continue a abençoar também o casal, o Osvaldo e a sua família. Amém? Amém? Agradecer também aos nossos diáconos, a nossa diaconisa, os nossos cooperadores, a banda. Não vou lembrar todos os nomes porque são muitos, mas Deus continua nos abençoar. Também vou agradecer ao Orar, Centro para as Nações, porque temos tido uma experiência e mais experiência. E vamos ver porque a Bíblia diz que no mundo vos tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, as boas coisas vão acontecer sempre conosco, mas as más coisas também vão acontecer conosco. Então, orar. Que Deus continue a abençoar cada irmão, cada irmã. E a igreja no geral. Amém? Amém? E claro, não vamos esquecer o nosso pastor de jovens. Não posso esquecer o nosso pastor de jovens, que é o nosso cooperador amor. Recebido a direção de Deus para me escolher, eleger para trazer a mensagem do dia de hoje. Digo, que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue a abençoar mesmo, rica e poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós estamos com o tema desse mês da juventude, que é jovens com quê? Jovens com quê? Amém. Eu vou pedir algo na igreja que só por hoje, não importa a idade que tem, se ex-criança, ex-adolescente, ex-jovem, mais velho com uma idade mais avançada, vou te pedir que voltes a ser jovem. Amém? Volte a ser jovem, porque o Senhor tem uma palavra para ti. O Senhor quer falar contigo nesse dia. O Senhor quer dar alguma coisa para ti. E do mesmo jeito em que você entrou aqui, não é do mesmo jeito em que você vai sair. Eu estou a declarar agora em nome de Jesus, que se você deixa aqui vazio, você não vai sair daqui vazio. Você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Se você deixa aqui vazio, vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. Amado, nós acabamos de abrir lá em 1 de João 2,14, onde o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, ele está a direcionar uma palavra não só para o jovem, mas ele está a direcionar uma palavra para todos aqueles que se acham, que se conhecem como filho de Deus. Por isso que eu pedi para os irmãos que só por hoje o irmão volte a ser jovem. Porque a palavra não é só para os
igreja de Cristo. Amém? Então, quem foi o apóstolo João? Amado, o apóstolo João foi um discípulo de Cristo. Um discípulo em que a Bíblia, a história da igreja cristã, vem relatar que o apóstolo João era um discípulo amado. Era um discípulo amado. E se você se aprofundar mais um pouco na teologia, se estudarem mais um pouco sobre a história da igreja, você vai entender que quando o apóstolo João é escolhido por Cristo, o apóstolo João não tinha 30, não tinha 40, não tinha 18, mas a história vai dizer que ele era um jovem, um adolescente. A história vai dizer que o apóstolo João era alguém que tinha no máximo 16 anos. Mas Jesus escolhe ele mesmo assim. Por quê? Porque o nosso Deus não vê pela idade. Não vê pela idade. Não vê pela tua roupa. Não vê pelos calçados em que você está a usar. Mas Ele vê no teu coração. Por isso que quando a palavra está a dizer, Samuel recebe uma orientação de Deus. Samuel, vai até a casa de Jessé. E lá eu escolherei aquele que agradou o meu coração. Só que Samuel, como nós, ele também era falho. Ele também cometia erros. Então Samuel chega lá e Samuel começa a escolher um por um. Só que aqueles que Samuel estava a escolher não eram do agrado de Deus, não eram homens segundo o coração de Deus. Aquele que era segundo o coração de Deus estava a pastorear as ovelhas. Isso nos leva a entender, a compreender que Deus não te escolhe porque você tem mais dinheiro que os outros, porque você tem mais força que os outros, mas Deus te escolhe porque Ele viu algo que Ele diz que eu posso colocar o meu povo na mão daquele, que vão andar bem, vão andar na linha. Então, Deus não te escolhe por que você tem depois, mas por aquilo que você tem aqui no teu coração e aquilo que você faz. Então, nós estávamos no livro de 1 João 2,14, onde o apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, aquele que era mais próximo. Mas por que ele era mais próximo de Deus? Porque ele era jovem visionário. Ele era um jovem visionário. Como assim visionário? João, ele está vendo que os outros estão distantes de Deus. Então ele está dizendo, mas eu estou com Cristo, eu estou com o Messias, eu estou com o Salvador. Então, enquanto aqueles aí estão lá distante, eu vou me aproximar, eu vou me aconchegar ao lado daquele que é o Salvador, é o Criador. Por isso que se você vê, todos os discípulos foram martirizados, mas o apóstolo João morreu naturalmente. Chegou até a sua velhice. Por quê? Porque ele era um discípulo que não era melhor que os outros, mas ele conhecia realmente a sua identidade. Por isso que você vê que as cartas, os evangelhos do apóstolo João são diferentes de outros evangelhos. Porque o apóstolo João, no evangelho de João, o apóstolo João, ele não fala aquilo que Pedro, Tiago fala, não. Ele fala da identidade de Cristo. O evangelho de João, ele mostra quem Cristo é. Ele aponta quem Cristo é. Quem Cristo é? O Salvador, o Rei dos Reis, aquele que está acima de todo nome. Então,
para o irmão e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele diz assim: eu vos escolhi porque vocês são o quê? Fortes. Forte, em outras palavras, significa o quê? Poder. Força. Poder. Força. Sabe o que vai me chamar a atenção? Ele não escreve para pessoas que não conhecem a palavra, mas ele escreve para pessoas que conhecem a palavra. Ele escreve para jovens, mãe, pai, adolescentes que conhecem a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo que eu vos escolhi, porque vocês são o quê? Fortes. Amado, Cristo é quê? É a nossa força. Davi está dizendo que Cristo é a nossa força. Em outras palavras, Davi está dizendo: Cristo é o meu poder. E Paulo esclarece bem quando ele vem dizer em Romanos 1:14: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. Ele é o poder de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. Então, amado, então comecei a me perguntar: Senhor, mas se o apóstolo João escreve para nós que somos filhos de Deus, nós já temos poder, por que nós, nessa geração, nesse tempo, vivemos um cristianismo fracassado? Vivemos um cristianismo em que, quando nós vamos olhar para o nosso pai, vamos olhar para o reverendo Manuel Panzo, nós vamos ver que são homens que marcaram o nosso país. Amado, eu quando peguei o livro do pastor e a solução para a crise em Angola, eu comecei a ler a biografia do pastor. O pastor foi o líder, podemos dizer, o pastor participou em um grupo de homens que se levantaram para interceder a favor de África. Então, por que hoje nós já não temos jovens como o nosso pastor, como o reverendo? Por quê? Eu comecei a me perguntar se nós já temos poder, se Cristo mesmo está a dizer: esse eu vos dou poder. Ele só diz poder, não diz autoridade. Porque o poder já está dentro da autoridade. O poder já está dentro da autoridade. Quando Cristo está dizendo: eu vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião, e toda a força que se levantar contra vós não prosperará. Cristo está dizendo: eu vos ungi, eu vos dei poder, vos dei autoridade, eu vos ungi para vocês serem a luz do mundo. Eu vos ungi para serem a luz do mundo. E quando nós vamos entender o que é luz, luz é aquilo que ilumina em lugares escuros. Então você também vai entender que você, sendo cristão com poder, em todo lugar onde você vai, você tem que iluminar o lugar. Você tem que iluminar. Deixe ser uma bênção. Deixe ser um multiplicador de bênção. Porque Cristo foi um multiplicador de bênção. Aonde Cristo passava, amado, aí havia que cura, havia que pessoas salvas, havia pessoas libertas, havia pessoas transformadas, havia pessoas em que quando se queixavam, já não se queixavam. Sabe por quê? Porque Cristo dizia: estás salvo.
está estável. Então, ao ficar me perguntar por que eu não tenho, por que eu não consigo se mover, por que eu não consigo ter a plenitude, por que eu não consigo. E o Senhor me levou lá em João 15, 10, onde ele vem dizendo assim: se vocês permanecerem, agora entenda, permanecer não é fácil. Permanecer não é fácil. Não é para todos. É só para aqueles que têm Cristo. Abre o olho! Prega a boca de fogo. Que carregam a autoridade, carregam o poder, aquilo que Davi carregava. Porque Davi só disse: ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o Senhor é comigo. Em toda forma que se levantar, você não entendeu bem? Acho que você só vai dar mais amor a mim. Amado, ele está dizendo: ainda que eu andasse sobre o vale, ainda que eu andasse pelo vale, ele está dizendo assim: aqui nesse lado tem demônio, aqui nesse lado tem demônio, nesse lado tem 1000, nesse lado tem 10.000. Mas ele está dizendo: o Espírito Santo me direcionou e disse assim: filho, o segredo está em permanecer. O nosso tema é jovem com poder. Mas eu trouxe um subtema que é jovem com poder permanece. Igreja com poder permanece. Cristão com poder permanece. Cristão com poder podem vir. Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas é para vocês terem bom ânimo. Eu disse aquela hora aqui: ser cristão com poder não é fácil, permanecer não é fácil. Então vai chegar uma vez em que, se você comer frango, você não vai comer frango. Vai chegar um dia em que, se você comer arroz, só vai ter tempo para comprar pão, chá, açúcar. Vai chegar um momento da tua vida em que você vai ter que ser um cristão que permanece mesmo nas tribulações. Porque Cristo me diz assim: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, Cristo me deu um entendimento em que não importa a dificuldade, não importa as barreiras, não importa as circunstâncias, o mais importante é a minha salvação. O mais importante é eu receber a coroa da vida. Essa é a coisa mais importante. Eu vou morrer. Então, o Espírito Santo me levou a direção de que, você quer ser jovem com poder, quer ser cristão com poder, você tem que aprender a permanecer.
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, a Bíblia está a dizer em Gálatas 5, 22 e 23 que o fruto do Espírito é quem? Ele está a dizer frutos. Ele está a dizer fruto. Então, isso te leva a entender que a maior coisa que você tem que necessitar, tens que precisar, tens que buscar é o amor. É o amor. Paulo está a dizer, lá em 1 Coríntios, se não me engano, 14, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que um coxo estiver aí, eu lhe fazer andar, se eu não tiver amor, nada adianta. Então o Espírito Santo está a dizer, a maior coisa que você tem que buscar é amor. Porque se o Ricardo está a dizer que quando você tem o amor, vem que paz, bondade, quando você tem o amor, todas as coisas vão se manifestar de bondade. Líder, tem seu amor para te fofocar? Está tirar tala. Você não está falando pai, mata ele, está falando pai, salva ele. Está te convocando no bairro. Está te convocando no bairro. Você está falando assim, pai, tenha misericórdia daqueles ali. Pai, salva ele, porque eles não sabem. Você tem que amar. Tem que amar mesmo. Se você não ama, você vai se salvar. Deus é quem? Então, a tua maior obrigação não é fazer o gosto andar, não é. A tua maior obrigação não é fazer muitas coisas, não. A tua maior obrigação é buscar o amor com todo zelo. Entenda, Paulo está chegando na sua carreira, está dizendo assim: irmão, vocês odiando-me, maltratando-me, atirando-me pedra, fofocando de mim, mas eu amando-vos cada vez mais. Então, essa é a primeira coisa que você, como cristão, como cristão, deve ter: amor. Amém? Amém? Amor. A Bíblia está dizendo lá em Filipenses 2, 5: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança. Tudo isso Cristo tinha. Por isso que a Bíblia está dizendo: ele foi exaltado e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho, todo demônio, todo principado, toda potestade se dobre perante a ele. Então você tem que ser exaltado por Deus. Ama. O segundo pilar é a palavra. A palavra.
você não entender, você vai pensar que é cansaço. Mas é Satanás que soprar dor. É Satanás que soprar dor. E você como também é alguém que... Não gosta também de ler a palavra, vai dormir. Então, é aquilo que nós está dizendo, a palavra. Por isso que Paulo está dizendo que o evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ele não repete aquilo que ele disse em Romanos, pois ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que perecem. É o evangelho, não é a palavra. Essa Bíblia aqui é a palavra. Se você não tem a palavra no teu coração, você não tem nada. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: Senhor, não, ele começa assim: como Purificar o conduzirá um cristão? Vamos esquecer um pouco, irmão. Como conduzirá, como andará o cristão? O que a palavra responde? Observando o quê? Observando os estatutos, os mandamentos, observando a palavra. E ele ainda está dizendo lá em Salmos 119 a 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você não tem palavra, vai se bancar toda hora. Se você não tem palavra, vai se bancar toda hora. E Satanás não vai ficar à tua frente. Você está andando, caíste. Está andando, caíste. E aqueles tropeços que ele te dá é paralisia para o teu chamado, para o teu ministério, para aquilo que Cristo te chamou. Então, guarda a palavra no teu coração. Vive da palavra. Então, vive a palavra onde ti vai dizer assim: Pai, perdoa eles, não sabem o que fiz. Vai ser como Estevão. Estão-lhe a apedrejar. Estevão viu a glória de Cristo, viu Cristo ao lado direito do Pai. Estevão está dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que eles fazem. E o mais engraçado é que naquele meio Paulo estava lá. Paulo estava lá e por intermédio da oração Estevão fez Paulo se converter. Irmão, as tuas palavras, a palavra de Deus tem um poder. Cada vez que você fala alguma coisa, Pai, perdoa aquela irmã, perdoa aquele irmão, perdoa aquela vizinha, Pai, salva ela. Isso está na palavra, isso está na Bíblia de Deus. Não pensa que está a falar em vão, estás a salvar. Por isso que estamos a dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. E por intermédio da oração de Estevão, levantou-se um homem que escreveu mais de 14 cartas. Escreveu a metade do Novo Testamento por intermédio da oração do Estevão. Era alguém que muitas vezes não lhe conheciam. Isso que leva a entender que para você orar, você não precisa ser conhecido pelo nosso Pai. Você não precisa ser conhecido pelos cooperadores. Não precisa ser conhecido pela diaconisa, pelo diácono. O que você precisa é somente conhecer o quê? A palavra. Então, esse é o segundo pilar, que é aquele jovem que tem poder para permanecer. E a última ferramenta que você tem que usar é a oração. Daniel, o rei, se levantaram uns fofoqueiros. Na tua cabeça sempre vão se levantar um fofoqueiro para te encontrar. Vai, aquele
está orando muito. Vê, aquela aí está crescendo muito, está tendo muito dinheiro, está ficando muito famoso, mais do que nós. Então o que vamos fazer? Vamos na casa do bater. Vamos pegar a fotografia, vamos meter na panela. E eles conseguiram aquilo que eles queriam. Foram no rei e o rei estipulou um mandamento ou uma lei que todo o reino, de todos aqueles que buscam, que oram, ninguém poderá adorar o Deus dele. Somente o próprio rei poderá adorar, poderá fazer. Mas todo o resto ninguém poderá fazer durante alguns dias. Eu disse durante alguns dias, eu disse meia semana, durante alguns dias. Daniel está a orar, está a olhar. Quando ele falar, Daniel, o rei fez isso. Daniel falou assim, vocês estão a brincar comigo. Você não sabe que a oração é minha vida? Você não sabe que a oração é meu alimento? Você não sabe que a oração é que me conduz no vale da sombra da morte? Você não sabe que a oração é que me faz ver quem está me fofocar? Você não sabe que a oração é que me faz ter amor, porque quando eu oro, eu me torno idêntico a Deus. Então Deus está falando assim, nunca vocês vão me tirar do meu quarto. Todo mundo pode fechar a janela. Daniel, fecha a janela. Esquece. Se eu fechar a janela, Deus não vai me ver. Daniel, fecha a janela, vão te matar. Tá bom, pode ir. Daniel, fecha a janela, vão te matar. O que Daniel fez? Daniel se colocou de joelho. Daniel falou assim, ainda que se levantem barreiras, ainda que se levantem dificuldades, ainda que João Lourenço vem com uma lei a falar se eu não posso adorar a Deus, ainda que o maior dos maiores desta terra vier, eu conheço o Rei dos Exércitos, eu adoro o Rei dos Exércitos, eu adoro aquele que está acima de todo o nome, eu adoro aquele que tem mesmo o próprio Satanás civil, não consegue, porque Jesus está dizendo, eu vi Satanás cair. E depois que ele diz que eu vi Satanás cair, ele está dizendo a seus discípulos, esse eu vos dou todo o poder para pisar em serpentes, escorpião. Agora, você vai voltar a ser jovem. Jovem com quem? Jovem com quem? A partir de agora, a partir desse momento, você vai voltar a ser jovem com poder. Vai voltar a ser jovem com poder. Jovem que permanece, jovem que busca, ainda que venha barreira, que venha circunstância mais, ainda que venha medo, eu sou jovem com poder. Amado, então nós temos que praticar o amor, temos que praticar a palavra, temos que praticar o quê? A oração. Só assim você vai ser jovem com poder. Em inglês diz que jovem com quê? Com power. Jovem com quê? Com power. Então, eu vou lançar uma palavra profética. A partir desse mês de dezembro, os jovens daqui dessa igreja, os adolescentes, as mamães, os papais, vão começar a ser jovens com quê? Com power, jovem com poder, jovem com autoridade, jovem com poder. Vamos ser jovem com poder, jovem com autoridade. Vamos ser mulher, homem segundo o coração de Deus. Amém? Neste momento, eu digo assim:
jovens com oração, jovens que permanecem, jovens que buscam, jovens que quando há vigília, há noite de oração, jovens que se entregam, jovens vêm buscar, vêm vigiar, vêm buscar autoridade, vêm buscar power, porque não é fácil, porque a palavra diz, no mundo vos tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão. E com essas palavras que o Senhor possa nos abençoar. Palavra